A paz do Senhor Jesus, meu povo. Estou aqui para gravar mais um vídeo. E eu gostaria de começar esse vídeo dizendo que o desejo de Deus, o desejo que está no coração do Senhor, é que nós, cristãos, discípulos de Cristo, Igreja do Senhor, sacerdócio real, nação eleita, o desejo de Deus é que nós cheguemos à plenitude do conhecimento de Cristo, que nós cheguemos à plenitude do conhecimento do Senhor, da mente de Cristo, de relacionamento com Cristo, da voz do Senhor Jesus. Por que o Senhor deseja isso? Para que nós sejamos cristãos plenos no Senhor, para que nós não sejamos mais arrastados por todo o vento de doutrina, com falta de discernimento, com falta de Bíblia, com falta de comprometimento com a igreja do Senhor. Então esse é o desejo de Deus, porque há um lugar que nós precisamos chegar em Cristo, onde nós o conheceremos a plenitude do Senhor. Eu sei que é pesado falar isso, que nós conheceremos a plenitude do Senhor, mas esse lugar é possível nós chegarmos se nós perseverarmos em buscarmos ao Senhor, em buscar ao Senhor. E a base bíblica que eu queria ler para nós hoje está em Efésios, capítulo 4. Eu queria ler a partir do verso 11. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11, que diz assim: E ele mesmo, isso é Jesus, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atirados para lá e para cá, carregados por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Que texto maravilhoso, né? Então, no verso 11, o Senhor diz que o Senhor separou alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e alguns para mestres. Ou seja, há pessoas que recebem dons ministeriais do Senhor, pessoas que recebem um encargo maior da parte do Senhor, não porque elas são melhores do que as outras, mas simplesmente por um propósito de aperfeiçoamento dos santos, ou seja, há pessoas que têm chamada ministerial para que elas se coloquem à frente da batalha pela igreja, se coloquem, né, como capitães no exército do Senhor para o aperfeiçoamento dos santos, para servir a igreja. Há pessoas que realmente recebem esses dons ministeriais como um presente para a igreja. Esses homens pastores, esses homens que têm o ministério da palavra de uma forma tão linda e são usados pelo Senhor de uma forma tão poderosa, esses homens eles estão à frente como líderes para servir a igreja e para guiar os santos nós, não após eles mesmos, mas o intuito é sempre guiá-los para Cristo, apontar o rebanho para Cristo. Jesus é o nosso último gol. E por que o Senhor deu esses ministérios? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o desejo do Senhor é que haja esses ministérios para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, há uma necessidade do Senhor de edificar a igreja, há uma necessidade do Senhor que nós cheguemos a um conhecimento pleno de Cristo, um conhecimento pleno da verdade, um conhecimento pleno do Senhor Jesus. E por isso que o Senhor levanta esses homens
como profetas, como pastores. E às vezes a dor no meu coração um pouco é que, infelizmente, hoje é difícil achar um mentor, é difícil achar um pastor que seja verdadeiro. Realmente há muita besteira no YouTube e às vezes é difícil achar alguém que pregue a verdade, que não esteja preocupado com o próprio umbigo. Mas eu creio que se você for, se eu na minha sendo diligente, tenho procurado pastores sinceros que preguem a palavra, porque eu, assim como você, o meu desejo é que eu chegue na plenitude de Cristo e você também tem que desejar isso, de conhecer a verdade, de conhecer ao Senhor Jesus. Se nós precisamos de pastores, precisamos de profetas que sejam profetas verdadeiros e não profeta do Pix, não profeta das direções proféticas na internet, adivinhando a vida dos outros. Isso nós não chegaremos na plenitude de Cristo. E aí no verso 13 diz, né, o propósito para que o Senhor levanta esses ministérios dentro da igreja. Até que todos, não alguns, todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então há homens levantados por Deus com esses ministérios, não porque eles são melhores, mais uma vez repito, mas porque eles vão à frente da batalha, eles são a palavra de Deus diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se você receber um dom do Senhor, a sua responsabilidade diante de Deus é muito maior do que um cristão que talvez não tenha uma chamada ministerial. A sua responsabilidade de Deus é muito grande. E qual o propósito? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, a unidade da fé, a unidade da igreja como corpo de Cristo, ao conhecimento de quem? De Jesus, do Filho de Deus. Não ao conhecimento do pastor ou do líder, não ao conhecimento daquele líder famoso, não. Ao conhecimento de Jesus. Apontarmos para Cristo. Cristo é o objeto da nossa fé. Cristo é a quem devemos conhecer. Até que todos a homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que nós sejamos homens na presença do Senhor, para que nós nos comportemos como discípulos do Senhor Jesus, apto para toda boa obra, sem sermos crianças, mas sendo atirado em todo vento de doutrina, que às vezes, o que eu vejo, até eu passei por isso. Eu li muita besteira de livros procurando o Senhor, de experiências espirituais, e eu li muita besteira. E também você vai no YouTube, tem muito charlatão no YouTube que engana mesmo. E a gente é enganado por esses famosos pastores, por quê? Porque nós ainda não chegamos na plenitude de Cristo. Nós somos crianças ainda, nós não conhecemos a Jesus e por isso nós nos deixamos levar por essas doutrinas que são doutrinas de homens, são doutrinas de demônios, são doutrinas que dá comichão no ouvido, que faz a gente andar de muleta, que não faz a gente andar com as nossas próprias pernas espirituais, que faz com que a gente dependa do pastor. Nós dependemos uns dos outros, mas em algum ponto da nossa caminhada cristã, nós precisamos andar com as nossas próprias pernas espirituais, aprendermos a ouvir a Jesus, a voz de Deus, por nós mesmos. Porque o Senhor, todos nós podemos ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, claro que Deus fala de muitas formas. Pessoas com o dom profético talvez ouçam a voz de Deus de uma forma diferente. Isso não quer dizer que as outras pessoas que não têm um dom profético do Senhor não podem ouvir a voz de Deus. Todos podem ouvir a voz de Deus. Mas, para ouvirmos a voz de Deus com clareza, sem obstrução no nosso canal, nós precisamos sermos homens, chegarmos à plenitude de Cristo e nós precisamos buscar a Deus. E qual o motivo que nós precisamos fazer isso? O verso 14 responde:
para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, carregada por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcias dos homens que ficam à espreita para enganar. Para que nós não sejamos mais crianças atirados para lá e para cá, de todo o vento de doutrina que parece belo aos nossos olhos, né? Às vezes, quando uma igreja não fala o que a gente quer ouvir, a gente vai para outra igreja. Eu passei por isso. Eu ficava procurando igreja. Eu, às vezes, era atirado para lá e para cá. Porque eu, às vezes, né, quando uma igreja, um pastor não fala o que a gente quer ouvir, nós mudamos. É porque nós somos crianças em Cristo ainda. E aí a gente procura um lugar que amassageia o ego. Isso, se nós continuarmos fazendo isso, nós jamais chegaremos à plenitude de Cristo. E aí, carregadas para lá por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Então eu queria terminar o vídeo dizendo: fique atento ao que você ouve, porque há homens levantados por Satanás que ficam à espreita para enganar dentro das nossas igrejas. Eu ouvi, eu li em algum lugar que o homem desviado que é um líder dentro da igreja e que não está nos caminhos do Senhor, que não está com o coração limpo diante de Deus, ele é o maior agente de Satanás dentro da igreja. Então, tome cuidado. Eu sempre digo que esse é o crivo que nos ajudará a termos discernimento, a palavra de Deus. A palavra de Deus vai aguçar o nosso discernimento desses homens que ficam à espreita no YouTube para enganar, dentro das igrejas, desses profetas que dizem ter uma nova revelação do Senhor. Então tome cuidado para que você não seja enganado. Leia a sua Bíblia, procure pastores e igrejas próximos da palavra de Deus, para que você não seja atirado para lá e para cá de todo vento de doutrina e assim nunca cresça, né? Seja sempre bebê espiritual, não. O desejo do coração de Deus é que nós cheguemos ao conhecimento de Cristo e assim nós aprenderemos a ouvir a voz de Deus, assim nós aprenderemos a andarmos com as nossas próprias pernas espirituais, para que então aquilo que o Senhor tem para a igreja, o avivamento que está prometido no livro de Joel, que o Senhor vai derramar o Espírito sobre toda a carne, para que isso então possa acontecer. Mas ainda não é o momento, precisamos chegar ao momento de maturidade, precisamos chegar ao momento de conhecimento de Cristo, a um caminho que nós precisamos voltar, que nós perdemos lá atrás na nossa conduta, na nossa reprovação, que nós precisamos resgatar agora, como caráter, como amar a verdade, como voltar às nossas Bíblias, voltar à fidelidade da palavra de Deus, na palavra de Deus, voltarmos os caminhos antigos, precisamos voltarmos ao caminho estreito, voltarmos às antigas práticas, porque hoje, no século XXI, tudo está contra nós, o mundo está contra nós. Nós, como cristãos, precisamos lutar contra o mundo, a carne e o diabo, e tudo está contra nós. Tudo. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado. E eu queria terminar o vídeo dizendo que esses dias o Senhor falou algo ao meu coração fortemente, que Ele está trazendo um tempo de muita aflição. Ele está trazendo um tempo de muita aflição na Terra. E o Senhor me deu uma visão muito perturbadora. Eu não vou... Depois você pode ir no meu canal e ver um vídeo intitulado Por Visão Profética. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui, mas eu só queria comentar isso. O Senhor está trazendo um tempo de muita aflição. E a minha oração é que nesse tempo de aflição nós não murmuremos a Deus, mas nós despertemos as nossas consciências para Deus. Que nesse momento de aflição
nós levantemos um clamor pela igreja, nós levantemos um clamor pela igreja ao redor do mundo, por aqueles que pertencem a Deus, por aqueles que têm parte com Cristo, para que e tanto aqueles que estão dormentes na igreja, que eles despertem para Deus, que eles acordem para que o momento que nós estamos vivendo é tenso. O Senhor está às portas, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. Use e que esse momento de aflição que o Senhor vai trazer seja para nós despertarmos as nossas consciências para a verdade, para a palavra de Deus, para a fidelidade, para a justiça. Porque o que eu sinto é que há um descontentamento no coração do Senhor em relação à nossa conduta, há um descontentamento no coração do Senhor em relação à maneira como nós estamos vivendo, do mundo inteiro em geral, da raça humana. E às vezes o Senhor tem que sacudir o mundo para que nós acordemos, às vezes o Senhor tem que levantar os seus santificados, como diz no livro de Isaías, do profeta Isaías, levantar os santificados para gritar ao ouvido do povo: acorde, desperte, o Senhor está às portas. E essa é a minha oração, que nós despertemos, despertemos para a obra do Senhor, despertemos para a voz de Cristo, porque esse momento de aflição virá e essa é a minha oração para que nós despertemos, amém? Então, lembre-se da cruz de Cristo, lembre-se de que Jesus irá voltar, lembre-se de que o mundo, esse mundo, essa era, esse século terá um fim. Nesse momento que vivemos acabará, o Senhor entrará na humanidade e dará um fim no dia do juízo. E alguns irão para a condenação eterna, outros para a vida eterna. De que lado você quer estar? Decida-se. Decida pelo Senhor, amém? Então esse é o vídeo que eu queria fazer. Um abraço, um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo, amém? Deus abençoe.